Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo sobre a nossa análise de highlights dentro de desempenho financeiro. Vamos começar explicando qual o principal objetivo dessa análise. Como o nome já diz, os highlights são os destaques que nós temos do nosso operacional, os destaques mais importantes que o nosso operacional traz para a gente. Então, o grande objetivo dessa análise é apresentar de uma forma resumida as informações mais importantes dos padrões do seu operacional e com isso você poder utilizar para conseguir evoluir os pontos que você ainda está indo mal e nos pontos que você está indo bem você consiga também evoluir, aumentar lote e aperfeiçoar isso. Dito isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês de cada informação que nós temos nessa análise. Então, do lado esquerdo, esse valor, ele nada mais é do que o saldo dentro, obviamente, do período selecionado no filtro anterior, o saldo que existe na sua conta. Então, dentro de tudo que você ganhou e tudo que você perdeu, esse é o saldo que existe das suas operações. Quando a gente passa o mouse em cima, por exemplo, das positivas, vem o valor total que foi feito dentro das operações positivas e quanto foi de percentual de assertividade que nós tivemos dentro dela. Lembrando que não é o quanto representa esse valor do total, e sim o quanto teve de percentual de assertividade olhando para o resultado estatisticamente, que é o mesmo percentual que nós temos dentro do desempenho estatístico. Então, as operações positivas nesse caso representaram 78,4% de assertividade, que em reais representaram R$ 103.055. E as operações negativas? Quando você passa o mouse, aparece. Representou em reais 5.590 e, estatisticamente falando, ela representou 20,3% das operações perdedoras. Embaixo, sempre, outra informação importante, sempre vai vir destacado o maior resultado. Então, como aqui nós temos o positivo, então vem o verde destacado e o vermelho só se você passar o mouse. Embaixo também vem destacado o que representa o maior resultado. Então, a sequência de dias positivos, que aqui nesse caso são 7, representaram esse valor aqui. Então, em 7 dias, foi feito esse valor e é a maior sequência de dias positivos que obteve nesse operacional. Quando nós vamos para os negativos, a maior sequência de dias que teve resultado negativo foi 1 e ele representou R$ 75. Aí você vai falar, pô, mas representa 5.590 tudo que eu fiquei negativo e aqui só está aparecendo 75? Sim, por quê? Porque aqui embaixo o nosso objetivo é mostrar a quantidade de dias que sequencialmente você ficou ou positivo ou negativo, para conseguir também imaginar e perceber um padrão dentro da forma que você atua. Se você fica muito tempo ganhando ou muito tempo perdendo. Então, essa informação também é super importante. Agora, aqui do lado direito, nós temos um destaque de maior desempenho e um destaque de menor desempenho. Vamos começar pelo maior desempenho. Então, nós temos por semana, por dia, por hora, numa janela de 30 minutos e numa janela de 15 minutos. O que significa apresentarmos semana 2 dentro do destaque da semana? Significa que a semana 2, comparando a semana 1 com a semana 2, com a semana 3, com a semana 4, de todo o período selecionado aqui nos filtros anteriores, semanas 2 é a semana que temos o maior resultado financeiro. E quanto representa esse resultado financeiro? 55.055 e representa também 38 operações. Então, se tem uma semana dentro desse operacional que deve se apostar mais, apostar no quesito de aumentar a mão, ter mais confiança de operar, é a semana 2. Esse mesmo racional vem para dia. Então, por exemplo, dentro dos dias da semana, comparando o resultado de segundas com terças, com quartas, com quintas e com sextas, de terça-feira é o dia que tem o maior resultado financeiro.
E esse resultado ele representa um total de 39.135 e 18 operações. Então, mesmo racional. De terça-feira, dentro desse operacional, é o dia da semana que devemos ter mais confiança para atuar, aumentar lote, atuar mais. Agora, vindo para o item hora. Qual horário nós temos um maior resultado financeiro, comparando todas as horas em que houve operações? Das 9 às 10. É a janela de operação em que teve o maior resultado financeiro. Numa janela de 30 minutos, das 9 às 9h30. E numa janela de 15 minutos, das 9h15 até as 9h30. Então, por que essas informações são importantes? De novo, ressaltar aqui. Isso são padrões do operacional atual. E a gente tem que utilizar eles da melhor maneira possível dentro do nosso operacional para ter mais confiança de aumentar a mão, dentro dos desempenhos positivos e dentro dos desempenhos negativos a gente entender um pouco mais para poder ajustar esses pontos. Vamos falar agora dos menores desempenhos. Aqui nós não mostramos, e eu deixei até de propósito essa informação aqui, como sem dados. O que significa sem dados? Não houve nenhuma semana que foi fechada com um resultado negativo. Se não houve, não tem um destaque de semana negativa. E aí ele apresenta essa informação, não há resultados negativos elegíveis. Em dia, a mesma coisa. Se você não teve nenhum dia que você fechou o dia negativo, ele não vai apresentar aqui. Se tiver, ele vai apresentar. Vindo para a hora, das 11 ao meio-dia. Num compilado de janelas por horário, das 11 ao meio-dia é o horário que teve o menor desempenho. E aí ele representou R$550 e foi um total de 9 operações. O que isso significa para nós? Talvez valha mais a pena eu não atuar nesse horário, das 11 ao meio-dia. É claro que existem outros ângulos do seu operacional a ser observado. Às vezes ele representou também uma quantidade muito pequena de operações. E aí não vale a pena considerar isso. Mas de uma maneira geral, se você está tendo um resultado ruim em um determinado horário, vale mais a pena você parar de atuar nesse determinado horário na conta real, ir para um simulador até você encaixar um resultado positivo nesse determinado horário. Entender o que você tanto erra nessa hora. E esse racional aplica-se a dia também. Se, por exemplo, de quarta-feira é um dia que você está atuando e ficando negativo, vale mais a pena você não atuar mais de quarta-feira na conta real e vir para o simulador e entender o que você precisa corrigir dentro do seu operacional para ter um resultado positivo. E mesma coisa para a semana. Se, por exemplo, na última semana do mês você sempre entrega seu resultado, e aqui você vai conseguir ver isso dentro de um resultado negativo, porque vai aparecer o valor total, isso significa que você deveria não mais atuar na última semana do mês, nesse exemplo que eu estou dando, e entender o que você está fazendo de errado na última semana do mês para poder evoluir e aí sim ir de novo para a conta real, tá? Voltando aqui, numa janela de 30 minutos, das 11h30 ao meio-dia, e numa janela de 15 minutos, das 10 às 10h15, tá? Aqui, por exemplo, das 11h30 ao meio-dia, representou 910 em 4 operações. E aqui, numa janela das 10 às 10h15, representou R$1.080, 5 operações. Bom, até aí já fica claro como isso pode ajudar a nos parametrizarmos no operacional para evoluir. Agora aqui do lado direito ainda, um pouco mais embaixo, nós temos a análise de payoff. Qual que é o objetivo da gente ter essas informações de payoff? Primeiro, payoff nada mais é do que o risco-retorno. O quanto você busca ganhar numa operação para o quanto você aceita perder dentro dela. E não só em operação, mas no dia também. Inclusive, aqui do lado direito, você vê que tem uma chave de dia e operação. E aí, se a gente deixa flegado o dia, todos esses resultados, eles representam uma média de resultados diários. E se eu deixar por operação, uma média de resultados por operação. Aqui do lado, o primeiro resultado que nós apresentamos é o resultado médio. O que é o resultado médio? Dentro de, como a gente está flegado aqui em dia, né? Dentro de todos os resultados diários que nós tivemos do filtro selecionado anteriormente, a média desses resultados foi de 4.237,61, ou seja, a média de resultado está positiva. Isso é ótimo, significa que você, na média, ganha diariamente.
Quando você passa o mouse em cima dessa informação, ele mostra a janela de dias que estão sendo considerados para apresentar esse resultado. O total de dias são 23 e ele faz um alerta. O cálculo ele não considera os 2 maiores resultados positivos e nem os 2 maiores resultados negativos. Por que isso? Porque como a gente trabalha com média aqui em Payoff, um resultado positivo muito grande ou um resultado negativo muito grande vai influenciar muito essa média. E não é essa a intenção. A intenção aqui é simplesmente entender se na média o resultado está sendo positivo e seu operacional está ganhador, ou se na média está sendo negativo, você precisa ajustar os pontos, que a gente consegue ver no detalhe em outras análises, para conseguir melhorar ele. Então, aqui, por exemplo, média positiva, o que ela representa? Ela representa, dentro dos dias que foram positivos, qual foi a média de resultado positivo. Então, quando eu fico positivo, em média, eu fico 4.882,75. E qual foi o meu maior resultado positivo? Que, lembrando, esse resultado não está dentro dessa média, porque ele distorce a média. O maior resultado foi 39.010, foi no dia 7/2, e ele representa um dia. Mesma coisa, sempre você vai ter essas informações ao passar o mouse em cima do resultado. Vindo para as médias negativas. Então, média negativa. Dentro dos dias que eu fiquei negativo, qual foi minha média de resultado negativo? 63 e 33. E aí você passa o mouse e ele vai apresentar a janela desses dias considerados e quantos dias eles representam. E aquele alerta que eu expliquei anteriormente. Qual foi o meu maior resultado negativo? R$ 75,00, foi no dia 27/9 e representa apenas um dia. Esse mesmo racional é por operação. Então, assim, eu vou passar rapidamente porque é exatamente a mesma regra. Então, o resultado médio geral de todas as minhas operações é 1.130,07. Média positiva dentro das operações que esse operacional fica positivo é 1.457,02. Maior resultado que teve positivo dentro desse operacional, que não aparece no resultado médio, porque é o maior, 10.002,50. Média dentro das operações negativas, a média de que fica negativa é 303,46. E aqui o maior resultado negativo foi 822,50 e aparece o dia. Então, o que a gente consegue tirar de conclusão de todas essas informações? A gente consegue ver se o nosso resultado está positivo ou negativo. Nesse caso, para esse operacional está positivo. Conseguimos ver quais são exatamente as janelas dentro daquele período que são mais assertivas, e a gente pode pensar em aumentar a mão, no dia tentar mais oportunidades, né? Fazer um esforço maior operacional dentro desses dias. E quais dias a gente tem que ficar mais quietinho? Nesse caso, semana e dia não tem, mas se tivesse, utilizaríamos ele. Horário, das 11 ao meio-dia. Preferível não atuar das 11h30 ao meio-dia. Essa janela, na janela de 15 minutos, das 10 às 10h15. Preferível não atuar. Então, esses highlights que a gente vai absorvendo sobre o nosso operacional é muito importante e faz muita diferença na hora da gente conseguir atuar e melhorar nosso resultado. Até porque, vocês sabem, o day trade não é apenas de resultados positivos, é de diminuir os resultados negativos. E aqui a gente consegue exatamente entender onde estão esses resultados negativos para a gente poder tirar eles da frente. E aqui em Payoff, a gente conseguir entender se na média tá legal esse resultado. Como a gente viu, para esse operacional aqui tá ótimo. E deve ser mantido e só evoluído nos pontos que a gente identificou aqui de negatividade. Então, pessoal, nesse vídeo eram essas informações que eu queria passar para vocês. Aqui do lado direito inferior, nós temos o chatbot. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, tem alguma sugestão ou tá acontecendo algum problema, manda uma mensagem pra gente aqui dentro do caminho da análise que você tiver, que vai ser um maior prazer a gente poder responder vocês. Tá legal? Então é isso, muito obrigado e boas análises.